Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, agora e sempre. Amém. Eu dei como título para a pregação de hoje, um nervo ciático que mudou a história. Tu já teve dor no ciático? Não? Que bom. Também não tive, não sei o que é isso. Já doeu o joelho, já deu de tudo, mas ciático ainda não. E eu fui ouvir o Dr. Drauzio Varella falando sobre o ciático. É o maior nervo do corpo humano. E por isso que ele é tão dolorido. E os motivos para um ciático doer, bom, são muitos. Desgaste da coluna, normalmente então uma doença de velho, vamos dizer assim, né? Desgaste da coluna, uma queda, uma predisposição genética e por aí vai. Ciático dói. E é uma dor muito comum dos nossos tempos. Especialmente da época que vivemos por conta do sedentarismo. Às vezes a gente acha que o trabalho duro gera um desgaste maior do corpo, não necessariamente. O nosso corpo foi feito para movimento. Nosso corpo foi feito para se mexer. E o sedentarismo causa mais estrago do que o trabalho duro. Mas o que um ciático tem a ver com a nossa conversa nessa manhã? E aí eu quero convidar a abrir a Bíblia no primeiro livro de Gênesis, capítulo 32, os versículos 22 até 32. Gênesis 32, versículos 22 a 32. É o texto indicado, então, um dos textos indicados, então, pela nossa igreja para a pregação nesta manhã. E é uma história muito diferente, eu diria assim, que nós temos na Bíblia. Diz assim: durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse: deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não o deixarei ir enquanto não me abençoar. Qual o seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. O homem disse: seu nome não será mais Jacó. De agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, diga-me qual o seu nome, disse Jacó. Por que quer saber o meu nome? Replicou o homem, e abençoou Jacó ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e no entanto minha vida foi poupada. O sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel, mancando por causa do quadril deslocado. Até hoje o povo de Israel não come o tendão perto da articulação do quadril, por causa do que aconteceu naquela noite em que o homem feriu o tendão do quadril de Jacó. Queremos orar. Senhor Deus, obrigado por esta palavra tão preciosa do livro de Gênesis, com a qual tu nos presenteias nesta manhã. Tu queres falar ao coração de cada um de nós. Por isso, abre nossas mentes, nossos ouvidos, dá-nos a atenção necessária e dá-nos, ó Deus, do teu Espírito Santo, para que possamos compreender e possamos, ó Deus, guardar no coração esta palavra e sair daqui dispostos a vivê-la no dia a dia. Assim nós oramos e colocamos tudo em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém.
Jacó está em viagem. Para onde? Jacó está indo encontrar o seu irmão Esaú, com quem ele tinha uma desavença de muitos anos. Uma desavença que começou quando os dois estavam no ventre da mãe. Já o nascimento deles foi motivo de briga e confusão. Um veio grudando o garrão do outro, literalmente. E aí, com o passar do tempo, as desavenças entre eles aumentaram, melhor dizendo, por conta do fato de que um era o querido do pai e o outro era o querido da mãe. E na hora de receber a bênção da primogenitura, um costume daquele tempo em que um dos filhos, o mais velho, era abençoado pelo pai e tinha, portanto, o direito de ser o chefe do clã, ou seja, o chefe de toda a família, aquele que mandava e comandava todo o desenrolar da vida familiar, daquela grande família. Na hora de receber a bênção da primogenitura, o Jacó passou a perna no irmão, porque a primogenitura era direito do Esaú. E a mando da mãe, com o auxílio da mãe, que gostava mais do Jacó, ele acabou recebendo a bênção do pai, depois de um plano maquiavélico, de um plano maligno de enganar a mãe. Tu já pensou, de enganar o pai, melhor dizendo, tu já pensou a que ponto chegou essa vida familiar? A que ponto chegou esse relacionamento familiar? De que um dos filhos, mancomunado com a mãe, resolve enganar o próprio pai. Estranho, né? Pois é, mas está na Bíblia. São as histórias dos homens e mulheres da Bíblia. E aí vocês podem imaginar que quando o Jacó recebe a bênção do pai, sendo que o pai foi enganado junto com o Jacó e a mãe do Jacó, nessa história o Esaú está muito ferido. O tempo passa e aí acontece de que os dois estão no momento de praticamente reconciliar-se. Um foi morar para um canto, o outro foi morar para o outro, que é o melhor a fazer quando há situações assim às vezes. Porque se for para viver perto e ficar brigando, é melhor estar longe. Quando os dois estão prestes a se encontrar, acontece essa situação aqui. Jacó está em viagem para encontrar o seu irmão Esaú, com quem ele não conversa há muitos anos. Ele leva junto consigo tudo que ele tem. Suas 2 mulheres, 2 servas, seus filhos e um presente bem gordinho para Esaú. E esse presente era boa parte de tudo aquilo que ele havia conquistado em gado. Havia uma estratégia aqui. Manda os filhos na frente, manda as mulheres na frente, manda os presentes na frente. E quando Esaú olha aquela turma toda chegando, dificilmente ele teria coragem de acertar os palitos com o seu irmão, com o ódio que ele estava sentindo anteriormente. Jacó era ardiloso. Ele era muito sagaz para tirar o seu corpinho fora. E quando a gente olha para a história de Jacó, a gente vê que esse é o jeito dele de agir. Imagina, ele enganou o sogro. O sogro engana ele engana o sogro, toma boa parte do que o sogro tinha e vaza. Agora, a estratégia é, eu amanso meu irmão, depois eu chego. E com isso acontece o quê? Que o Jacó atravessa todos os rebanhos, suas esposas e seus filhos, atravessa o rio Jaboque, que não era muito mais do que um riacho, talvez, da largura desse aqui do nosso bairro. Atravessa todo mundo, manda na frente e ele fica para trás. E enquanto ele passa a noite sozinho na margem do Jaboque, que é um dos afluentes do Rio Jordão, ele recebe a visita de um homem. A visita de alguém com quem ele entra em luta corporal. E o texto bíblico nos diz que ele é um homem extremamente
forte e guerreiro. Porque o texto nos diz, olha, visto que lutaste com Deus e com os homens, e venceste. Ele luta com aquele homem ali no Vale do Jaboque, tenazmente, ele vive um momento de batalha ali, a ponto de que aquele homem, que era na verdade uma personificação do próprio Deus, diz assim, só tem um jeito de eu quebrar esse cara, eu vou mexer no ciático dele. E como é que sabe que era o ciático, pastor? Porque a palavra hebraica utilizada aqui como músculo da coxa, ela é a palavra que pode ser e é traduzida hoje pelos israelitas por nervo ciático. Pensa num homem para quem Deus diz assim, nossa, mas não tem jeito, esse cara não se entrega. Tu é desses? Tu é desses que Deus diz assim, não tem jeito? Eu vou ter que dar uma mexidinha? Pensa num homem forte, pensa num homem teimoso, pensa num homem que não arreda o pé. Esse é o Jacó. E aí Deus mexe no nervo ciático dele. E a hora que Deus mexe no nervo ciático dele, aí sim, ele está entregue. Mas eu imagino aquela cena do cara deitado dizendo, me diz teu nome pelo menos. Aquela coisa assim, tipo, tá bom, eu perdi, mas eu quero saber de quem eu perdi. E Deus diz, não interessa. Por que tu quer saber o nome? E é interessante perceber que quando esse texto diz assim, para que tu quer saber o meu nome? Lá usa-se a palavra alguém, alguém está aqui. Naquela hora ele entende que o próprio Deus estava lutando com ele. Eu sei que na nossa cabeça isso soa meio estranho, mas é o jeito que Deus usou para mexer na vida desse homem teimoso chamado Jacó. Teve que mexer no ciático dele, para poder dobrar ele, para poder dizer assim, Jacó, para, muda, assim não dá. E a partir daquele momento, ele passa a mancar, provavelmente até o fim da sua vida, por conta de dores no nervo ciático. E eu fiquei imaginando essa noite lá no Rio Jaboque. Eu fiz o exercício de ficar imaginando como é que aconteceu tudo. E eu fiquei pensando, será que às vezes eu também não sou como o Jacó? Teimoso, que sabe que tem que mudar, que sabe que tem que fazer diferente, que sabe que tem que pensar diferente, que sabe que tem que agir diferente. Eu não vou perguntar para tua esposa se tu é desses, mas eu tenho quase certeza que tu deve ser um desses também. Eu não vou perguntar para o teu marido se tu é uma dessas, mas eu tenho quase certeza que nós somos todos parecidos com Jacó. Nós lutamos para nos manter de pé com o nosso orgulho e com a nossa capacidade de domínio. Por quê? Porque ele tinha naquela hora a sensação de estar no controle. Eu vou fazer o seguinte, eu mando a galera na frente, os meus filhos bonitinhos, risonhos. Imagina Esaú recebendo os sobrinhos, e são 11, né? Então, são 11 sobrinhos recebendo as minhas esposas, recebendo as minhas servas. Ó, isso aqui tudo o pai mandou de presente para ti. Capaz que ele vai ficar bravo comigo, ou vai continuar bravo comigo. Aquele que tem o controle, de repente perde o controle, porque Deus toca nele. Essa é a mensagem por trás desta palavra nesta manhã. Deus às vezes nos rouba o controle, mesmo que para isso Ele tenha que mexer no nosso corpo. Aqui nesse encontro com Deus, acontecem algumas coisas. Uma delas, Jacó tem seu nome mudado para Israel. Nome é identidade. Nome é identidade. E agora o IBGE lançou, lá no site do IBGE, a possibilidade de tu descobrir quantos do teu nome tem no Brasil. E eu descobri que Everson tem mais do que eu imaginava.
Mais do que eu imaginava. Tem 2.000 e poucos Eversons no Brasil. Boa parte deles nasceu nos anos 80. Depois de 2010, os registros caem assim, ó. Praticamente não tem mais Everson nascendo. E aí eu fui olhar o nome da nossa secretária querida Claudine. E eu descobri que 31% dos Claudines no Brasil são homens. É um nome que tem para os dois, que nem Leonir, né? Leonir, tu sempre tem que perguntar, tá, mas é O ou é A? Porque nome é identidade. Aí eu fui procurar dos meus filhos, eu me diverti ontem à noite fazendo isso. Fui procurar dos meus filhos, Pedro Guilherme, tem menos de 20 no Brasil. Ana Beatriz, essa combinação, tem menos de 20. E daí não aparece no site do IBGE. Anne Karine, minha esposa, tem menos de 20 também. Aí alguém lá da cozinha grita assim, viu, crianças, como nós somos raros? Nome é identidade. Agora, se tu tem o nome de João, lamento te dizer, mas João, José e Antônio são nomes assim que tem aos montes por aí. Vale a pena dar uma olhada lá e se divertir um pouquinho. E olhar as épocas em que os nomes aparecem com mais frequência. Pode contar que tem alguma relação com alguma outra coisa. Nome é identidade. Na antiguidade, os nomes eles tinham ainda mais essa ideia da identidade do que hoje em dia. Porque hoje em dia é Enzo. Em cada esquina tem 18 Enzo, mais ou menos, né? Léo, Theo, é tudo monossílabo hoje em dia. Tá tudo bem, não tem problema. Daqui a um tempo essa onda passa. Aí vai voltar Frederico. E vai ser assim. Mas nome é identidade. Quando tu escuta teu nome, tu pensa em ti. Opa, me chamaram, por quê? Nome é identidade. E quando na Bíblia o nome é mudado, Deus está dizendo com isso para a pessoa, a partir de agora, tu és uma nova pessoa. A partir de agora, tu és um novo ser. Jacó, o teimoso, o lutador, o briguento, o cara que insistia em continuar fazendo aquilo que não estava dando certo, que era ser o espertalhão. É tocado no seu corpo e Deus diz, a partir de agora, é Israel. E aí surge o povo de Israel a partir dos seus filhos. Quando a gente se encontra com Deus, quando a gente tem um encontro com Deus, acontece uma mudança da nossa identidade. Nós continuamos sendo Everson com o CPF 036, Nós continuamos talvez morando na mesma casa, nós continuamos morando no mesmo bairro, na mesma cidade, mas há uma mudança de identidade celestial. Se antes quem mandava em mim era eu, a partir do toque do encontro com Deus, quem começa a mandar é outro. Mas então, pastor, quer dizer que a vida do Jacó foi tudo mil maravilhas a partir dali? Não, ainda não. Isso quer dizer o quê? Que na nossa vida também, a nossa vida não vai continuar sendo o que era antes, mas também não vai ser a perfeição que gostaríamos de ser. Eu queria ser um pai perfeito. Eu queria ser um marido perfeito. Eu queria ser um pastor perfeito. Eu só queria. Só queria. Porque eu não estou conseguindo. Por quê? Porque eu sempre de novo preciso entender que eu preciso de um novo encontro com Jesus. Onde Ele não vai tocar no meu nervo ciático. Espero que não, viu Deus? Espero que não. Mas onde que Ele tem que dizer assim, ei, acorda. Acorda. Muda. Nesse encontro com Deus, Jacó experimenta algumas coisas. Uma delas nós já vimos, ele tem o seu nome mudado. Jacó tem o seu nervo tocado pelo próprio Deus. E aí,
eu já falei isso. Como é que a gente sabe que é o nervo ciático? Porque a palavra hebraica utilizada lá é traduzida hoje em dia por nervo ciático. E a própria explicação que a Bíblia dá no versículo 32, dizendo, olha, até hoje o povo de Israel não come o tendão perto da articulação do quadril, por causa do que aconteceu naquela noite em que o homem foi ferido, o tendão, em que o homem feriu o tendão do quadril de Jacó, é justamente uma indicação disso. Aquela parte do animal eles não comem, eles descartam. Por quê? Porque Jacó foi mexido ali. O toque no corpo serviria para lembrar Jacó, ou Israel, de que ele não é assim tão poderoso. Sabe, a Bíblia conta outras histórias de homens e mulheres que tiveram um toque de Deus no seu corpo. Se eu penso, por exemplo, no Paulo, o grande apóstolo Paulo, um dos homens mais influentes do Novo Testamento, depois de Jesus. Quando ele tem um encontro com Deus, ele tem o seu corpo mexido pelo próprio Deus. E esse corpo, que antes enxergava bem, passa a viver com um grave problema de visão. Muito provavelmente o apóstolo Paulo, depois do encontro dele com Deus, lá em Atos capítulo 9, ele fica com pouca visão. Como é que a gente sabe? Porque em algumas cartas ele mesmo assina e diz, vede com que grandes letras vos escrevo. Por que isso? Porque ele não enxergava. Tudo que Paulo escreveu, provavelmente foi ditado para alguém que escreveu. Um amanuense. E quando ele assina de próprio punho, são com letras gigantes, porque ele não enxerga. Tu já pensou um homem como Paulo, um grande professor, conhecedor profundo da Bíblia, do Antigo Testamento, tão irredutível e teimoso, a ponto de Deus dizer assim, só mexendo no corpo dele. Tomara que Deus não tenha que mexer no teu e no meu corpo, para que nós ouçamos a voz dele. Tomara que Deus não tenha que mexer no meu e no teu corpo, para que nós entreguemos os pontos, dizendo assim, de fato, não dá. O Senhor sabe o que quer para mim. E um terceiro acontecimento nesse Vale do Rio Jaboque foi que esse lugar teve o seu nome mudado. Antes se chamava Vale do Jaboque. Naquele momento começou a se chamar Peniel. Por quê? Peniel significa onde eu vi a face de Deus. A palavra hebraica Penuel, onde eu vi a face de Deus. Queridos, se a gente olha ao nosso redor hoje, a gente vê muitos lugares com o nome de Peniel, onde a gente vê a face de Deus. Essa semana eu estava assistindo, enquanto lavava a louça, um documentário de um canal de TV alemão chamado ZDF. E esse documentário, obviamente em alemão, contava, falava, relatava sobre o universo. E a gente acha que é grandes coisas. E havia um tempo em que os cientistas não admitiam a possibilidade de que o universo fosse criado. Hoje em dia, eles já estão admitindo isso. Tem que ter um Criador por trás de tudo isso. E aí quando, através de um documentário desse, a gente consegue olhar para dentro desse universo extraordinário, a gente descobre que é talvez um grão de areia nisso tudo. Vamos olhar mais para perto. Nós tivemos a florada dos ipês esses dias. Ainda tem um e outro florescendo por aí. Além do pólen, que para quem tem rinite é uma delícia, assim, para espirrar e ficar atim, e meio anasalado, e tudo aquilo que a gente sabe que é próprio dessa época,
Quando a gente para olhar a beleza, é incrível. Hoje não tanto, mas domingo passado, ao final do culto, eu dei uma espiada pela porta. E essa escadaria aqui, que dá acesso à rua Júlio Schlupp, essa escadaria da igreja estava coberta de flores amarelas. Se a gente não vê a mão de Deus ali, se a gente não vê a face de Deus estampada nisso, então a gente está bem longe de Deus. Quando a gente olha para as nossas crianças indo para o culto infantil, uns ranhentinhos, outros não. E a gente diz, esse ranhento é meu. O privilégio de poder cuidar de um ranhentinho. E a gente não percebe ali a face de Deus. Então a gente está muito longe de Deus. Aquele encontro de Jacó com Deus foi tão impactante que o nome foi mudado. Que ele sentiu no corpo essa mudança. E que ele diz, eu vi a face de Deus, por isso, Penuel. Penuel. Queridos, o ser humano quando tem um encontro com Deus, ele tem a sua vida transformada. E quando o ser humano tem um encontro com Deus, essa transformação não acontece toda de uma vez só. Lembra dos discípulos? 12 discípulos. Homens e mulheres. Entre os 12 havia apenas homens, mas no grupo maior de discípulos de Jesus tinha mulheres também. 12 pessoas, homens e mulheres que seguiam Jesus. Eles começaram a seguir Jesus, mas eles foram transformados à medida que eles caminhavam com Jesus. Eles não estavam prontos assim que Jesus disse, Mateus, siga-me. Mateus larga tudo, mas Mateus só vai entendendo o plano de Deus para a vida dele enquanto caminha. Os discípulos vão amadurecendo enquanto caminham. O encontro com Deus, ele não nos transforma de uma vez só, mas ele é parte de um processo onde a gente vai sendo transformado diariamente. Por isso, uma caminhada com Deus não é uma caminhada de 1 ano, 2, é uma caminhada de uma vida inteira. E constantemente a gente tem que dizer assim, Deus, eu estou sendo teimoso, estou entregando os pontos. Porque senão Deus vai vir lutar contigo e vai dizer assim, tu vai perder. Então, os discípulos de Jesus, eles foram transformados aos pouquinhos. Aos pouquinhos. E alguns nem foram transformados. Se eu penso no Judas Iscariotes, por exemplo. Judas Iscariotes, ele entregou Jesus, caminhou com Jesus. Eu imagino que Judas imaginou que não ia dar o tamanho do problema que ia dar depois. E Judas não entendeu o amor de Deus. Porque lá pelas tantas, o Judas, ele simplesmente se entrega para a sua culpa, para o seu remorso. Quando ele podia ter entendido, olha, eu andei com esse homem, que é Deus de amor, que é Deus de perdão. Queridos, por isso, o importante é que nós comecemos a nossa caminhada com Deus. Que nós tenhamos esse encontro que Jacó teve. Não na envergadura da dureza que foi, mas que nós tenhamos um encontro com Deus, que nós comecemos essa caminhada com Deus. E que nós entendamos que é uma caminhada para uma vida inteira. Como discípulo, como discípula de Jesus. E ao longo dessa caminhada, a gente vai acompanhando as transformações que Deus faz na nossa vida. E essas transformações, elas vão acontecendo no nosso corpo, na nossa vida familiar e social. Eu quero aqui nessa manhã chamar a atenção para o Zaqueu. História de Zaqueu, Lucas 19. Zaqueu era um homem podre de rico para a época. Ele era assim o chefe da coletoria de toda aquela região, ou seja, tinha um monte de gente trabalhando para ele. E os impostos eram superfaturados. Então uma parte ia para Roma, a outra parte ia para o bolso do Zaqueu. Quando esse homem
tem um encontro com Deus, ele toma uma atitude que deve ter, no mínimo, deixado todo mundo de queixo caído. Senhor, eu quero dar metade do que eu tenho para quem não tem nada. E se de alguém eu roubei alguma coisa, eu vou ressarcir 4 vezes mais. Para cada real roubado, ele daria 4. Eu imagino esse cara dizendo isso na sala de casa, na companhia dos filhos, da esposa, dos empregados de Jesus e dos discípulos de Jesus ali reunidos e dos amigos dele, porque ele chama os amigos para estarem junto. Todo mundo se cutuca. Peraí, eu ouvi direito? Naquela hora, aquele homem entende que o poder dele não faz nada, mas de que ele abre mão de tudo isso para andar com Cristo. Por quê? Porque com Cristo tinha leveza, tinha vida de verdade. Com Cristo tinha vida de verdade. E Zaqueu abre mão de uma máquina de fazer dinheiro para seguir Jesus. Transformação de vida. Agora vamos voltar para o Jacó, para encerrar. Jacó está ali no vale, tem um encontro com Deus, tem o nome mudado, sua perna não é mais a mesma, seu corpo não é mais o mesmo. Ele chama aquele lugar de Peniel, e o dia amanhece, o homem vai embora, o próprio Deus vai embora, e ele vai de encontro ao irmão. Como é que vocês acham que foi esse encontro com Esaú? Como é que vocês acham que foi o encontro com Esaú? A Bíblia nos diz como foi esse encontro com Esaú. No capítulo 33, logo na sequência, no versículo 3, nos é dito o seguinte: Jacó passou à frente da turma que ele mandou. Curvou-se até o chão 7 vezes. Aquele homem valente, corajoso, brigão, se prostra 7 vezes. E esse número 7 aqui, ele não é por acaso. Por quê? Porque o número 7 significa totalidade, perfeição. Com isso, com o dobrar-se, com o se prostrar, se colocar de joelhos, rosto em terra por 7 vezes, Jacó está dizendo, ou agora o Israel está dizendo para o seu irmão, cara, eu estou errado. Eu fiz tudo errado. Tu tem direito, inclusive, de me matar por isso. Estou aqui, completamente entregue. Tu acha que Jacó ia fazer isso? Se ele não tivesse tido um encontro com Deus? Tu acha que a gente vai ter a cara de... vergonha na cara, melhor dizendo. De pedir perdão para alguém se a gente não for tocado por Deus? Tu acha que a gente vai pedir perdão para o marido se a gente não for tocado por Deus? Tu acha que a gente vai pedir perdão para a esposa se não for tocado por Deus? Tu acha que a gente vai pedir perdão para o empregado da gente se a gente não for tocado por Deus? Eu não. Ele está ganhando pago para isso? É mais do que a obrigação dele fazer o serviço bem feito. Olha o Jacó gritando aí. O Israel vai exigir, mas o Israel também vai reconhecer que às vezes a gente erra. E a gente precisa se prostrar. Só que isso não teria acontecido, e eu tenho certeza disso. Isso não teria acontecido se a coxa de Israel não tivesse em frangalhos. Se ele não tivesse com dor no ciático. Isso não ia acontecer se ele não tivesse tido um encontro com Jesus. Tomara que tu e eu não tenhamos que ter o nosso ciático mexido, como foi com Jacó. Tomara que tu e eu, quando ouvirmos a voz de Jesus, não deixemos com que Deus tenha que chegar ao ponto de mexer no nosso ciático. Que nós possamos entender aquilo que Deus está nos tentando dizer. Porque a caminhada com Deus não é uma caminhada que acontece em um momento. É uma caminhada de uma vida inteira, com uma nova identidade,
Tu vai continuar sendo o Everson, a Maria, o João, a Lara, vai continuar sendo o Adriano, vai continuar sendo. Mas um novo Adriano, uma nova Lara, um novo Everson, uma nova Anne, e por aí vai. Onde a gente se prostra, porque a gente está diante de Deus. Onde a gente segue, porque a gente está seguindo a Jesus. Que Deus abençoe, que Deus guarde a tua vida e que Deus nos livre de dor no ciático. Deus nos abençoe. Amém. Nós queremos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Muito obrigado por essa experiência do Jacó. Muito obrigado, Senhor, porque a experiência dele nos lembra, Pai, do teu amor e nos lembra, ó Deus, que tu não desejas com que vivamos de qualquer jeito, mas que vivamos sim no seguimento a ti, que é nosso Senhor e Salvador. Tu sabes, ó Deus, quantas e quantas vezes nós somos como Jacó. Nós somos como aqueles que precisam, ó Deus, de um chacoalhão um pouco mais forte para reconhecer que estão errados, para reconhecer, ó Deus, que estão precisando de uma nova identidade. Que nós, ó Deus, possamos viver a nossa vida numa nova identidade, não deixando de ser quem somos, mas reconhecendo na tua presença que somos pecadores e que precisamos do teu perdão. Obrigado por essa história de Jacó. E que nós possamos, ó Deus, viver nessa novidade de vida para a qual tu nos chamas. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém.